Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula, essa aula número 8 desse curso maravilhoso, que é o curso de Geografia Física do Brasil. Eu, professor Silvestre, preparei um material lindo, gostosinho para trabalhar hoje com vocês, tipos climáticos brasileiros, para fazer você passar no vestibular, no Enem, concurso público, militar, passar aí em matéria da escola ou mesmo quis conhecer um pouco mais, quis aprender mais sobre geografia do Brasil comigo. Muito obrigado pela preferência. Vamos então tocar em frente e seguir aqui, porque vamos hoje para a aula de número 8 das 14 previstas aqui para este curso. Vamos então trabalhar esses tipos climáticos brasileiros, mas é importante lembrar aquela condição que eu falei na aula passada, ou melhor, na aula de número 6, eu falei que os elementos climáticos, eles são alterados pelos fatores climáticos. E os elementos climáticos, quando eles acabam criando essas variações, nós temos os tipos climáticos. Isso em escala global, mas também quanto mais a gente aproxima o mapa, mais a gente consegue perceber diferenciações. O Brasil, o território brasileiro, ele vai ter três tipos climáticos. Três tipos climáticos. O clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Mas, Silvestre, como assim? Eu sempre aprendi na escola tal que nós temos 6 tipos. Pois é. A diferença é que o tipo do clima tropical ele é dividido ou subdividido em 4 subtipos no Brasil. E tudo isso tem a ver com esses caras aqui, ó, os fatores climáticos. A latitude, a altitude, a maritimidade, continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas e outros 2 fatores secundários também, que o próprio relevo e a vegetação também interferem na formação dos tipos climáticos do Brasil. Como é que essa latitude, altitude, maritimidade acaba interferindo no território brasileiro, na forma com que os climas acabam interferindo? Para isso, pessoal, é importante a gente voltar a algumas condições. Por exemplo, as correntes marítimas. Lembra que a gente falou sobre as correntes marítimas? Que nós temos aqui uma corrente marítima fria, que vai levar áreas de desertos nessas áreas aqui. Em compensação, nós temos 2 grandes áreas de correntes marítimas quentes no Brasil passando. A corrente das Guianas e a corrente do Brasil. A corrente das Guianas vai trazer uma certa umidade para essa região. A corrente do Brasil vai trazer uma umidade para grande parte do litoral aqui, certo? Mas isso acaba definindo aí características climáticas? Sim. Essa corrente aqui, inclusive, acaba sendo definida também pelo fator latitude, que vai gerar o processo dos chamados ventos alísios de Nordeste, que vai ter os ventos alísios de Sudeste vindo para cá, formando nessa área a zona de convergência intertropical, que vai gerar uma condição climática específica. Isso vai dar origem à formação de um tipo de chuva específica, que é o tipo de chuva convectiva nessas áreas aqui, onde temos calor e umidade constantes. Nessas áreas onde nós temos aqui os ventos vindo desse lado e áreas onde as massas de ar interferem em outras, vamos ter as chamadas chuvas frontais. Nessas áreas onde, se você olhar bem, a gente vai perceber que nós temos uma área de relevo elevado aqui, ó, formando o grande complexo da Serra do Mar. Nós vamos ter a formação desse relevo aqui, influenciando também de uma maneira física, um barramento físico que vai impedir com que as chuvas acabem vindo para esse lado, formando aqui um clima bastante úmido, mas aqui um clima com bastante secura, sem com que as massas de ar acabem interferindo. Aquelas massas de ar, como por exemplo a massa tropical atlântica, quente e seca, que vem do litoral, por exemplo, e acontece aí no verão, que acaba convergindo com a massa equatorial continental, que apesar de ser uma massa continental, ela é uma massa úmida devido a essa área da floresta amazônica ter bastante evapotranspiração, acaba fazendo um corredor aqui, ó, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, por exemplo. É a massa tropical continental que ela acaba fazendo o ar quente seco agir nessas áreas aqui mais próximas da fronteira com o Paraguai. A massa equatorial atlântica que vai trazer temperaturas mais altas, umidade e calor devido à convergência dos ventos alísios de Nordeste. Isso tudo acaba acontecendo no verão e no inverno, quando a massa polar atlântica, fria e úmida, acaba chegando e derrubando as temperaturas, formando as áreas frontais, aqui as chuvas que acabam acontecendo aqui,
a característica da friagem que acontece no Acre, por exemplo, a inibição da massa equatorial atlântica, tropical continental, tudo isso acaba fazendo interferências que acabam criando características diferenciadas nos tipos climáticos brasileiros. E isso também faz com que a vegetação seja interferida. A Amazônia, uma floresta bastante densa, bastante úmida, faz com que haja bastante evapotranspiração. A Mata Atlântica, ela existe devido à questão climática, à questão do relevo. Nessas áreas aqui mais elevadas do Sudeste, nós vamos ter a formação de uma área de campos, por exemplo, de uma área de floresta aberta ou campinarana, certo? Vai ter condições onde vão formar situações diferentes que vai interferir no clima de uma determinada região, certo? E nessa situação, nessas formações, é que esses caras aqui fazem toda a diferença na formação. Para começar, a latitude, que vai definir em equatorial, que está perto do Equador, tropical, que está perto do trópico, e subtropical, que está ao sul do Trópico de Capricórnio. Perfeito até aqui. Agora, os fatores vão determinar justamente essa diversidade aqui. Vamos entender isso aqui, gente. Percebam que bem nessa área aqui, ó, nós temos uma área de relevo muito importante, que é a Serra do Mar, que vai definir este clima em relação a esse, também relacionado às condições de chuvas. Nessa região aqui, onde nós temos o clima tropical de altitude, nós vamos ter a altitude como fator principal, mas também as áreas de relevo muito importantes aqui. Agora, essa área aqui, que é o clima tropical típico, ele vai ter a condição da continentalidade, enquanto nessa área aqui vai ter a maritimidade como fator principal dentro das áreas da forma dos tipos climáticos. Essa região aqui vai ter o relevo, por exemplo, como principal fator, porque vai impedir com que a umidade chegue nessas áreas. Logo, essas áreas aqui acabam sendo determinadas também por essa condição. O que menos vai ter interferência aqui vai ser as correntes marítimas, apesar de nós termos correntes marítimas quentes que determinam as chuvas na região do litoral brasileiro, ok? Entendido até aqui? Vamos para cada um, vamos entender cada um agora de uma maneira mais clara. A começar pelo clima equatorial, galera. Qual é o tipo de fator climático que determina a região do clima equatorial? A latitude por estar perto do trópico, certo? A altitude, normalmente, é uma área de planície, em grande parte ali. Logo, a pressão atmosférica vai ser maior, as temperaturas tendem a aumentar, ok? A continentalidade vai atingir, de certa forma, ela vai atingir também. Ela vai ter temperaturas mais altas. Ela vai ter variação? Vai. Só que a variação vai ser em cima das áreas mais altas de temperatura. O que, se a gente pensar numa condição anual, ela não vai mostrar muito. O que vai ser uma variação diária. Vai chegar de 40 a 30 graus, por exemplo. 10 graus é uma alta amplitude térmica diária, certo? Então, se vocês olharem aqui no climograma, que é o gráfico que mostra as características climáticas, os padrões de pressão atmosférica, de umidade, de temperatura anual, a gente vai ver que a temperatura aqui do clima equatorial na cidade de Manacapuru, no Amazonas, ela vai ter uma pequena variabilidade entre 26 e 27 graus ao longo do ano, certo? Mas a gente vai ter uma grande quantidade de chuvas, É importante lembrar que quando for ler os climogramas, a gente ficar ligado, gente, nessas variáveis aqui, ó, certo? Porque aqui nesse gráfico me faz perceber que aqui eu tenho um momento de estiagem, aqui eu tenho uma estiagem. Quando, na verdade, aqui eu tenho a menor época de chuvas e vai ter 130 graus, 130 milímetros de chuva. 130 milímetros de chuva, eu preciso disso para 3 anos no sertão. E é a menor época de chuva que acontece na região do Equador, por exemplo, certo? Então temos que tomar cuidado também com essas variáveis aqui, ó, para ver os níveis que estão mostrando aí os gráficos, certo? Então, se a gente levar em consideração o clima equatorial, que acontece na região da Amazônia, por exemplo, também conhecido como clima equatorial úmido de convergência dos ventos alísios, nós vamos ter a formação dos ventos, das massas de ar, que acabam atuando aqui, ó, a massa equatorial atlântica, ok? Que vai atuar nessa região, que vai ter os ventos alísios de nordeste
que vai acabar caindo naquela região. Logo, vai formar uma zona de convergência aqui, que é o tal do ZCIT, a zona de convergência intertropical, certo? Envolve praticamente toda a faixa amazônica do Brasil e sendo basicamente controlada pela massa equatorial atlântica. Logo, isso também vai formar aqui a massa equatorial continental, devido ao fator vegetação. A umidade da floresta amazônica vai fazer o processo da evapotranspiração, que vai dar origem na condição de muita chuva na região e a formação de chamadas chuvas convectivas. Essas chuvas convectivas são chuvas que acontecem o ano inteiro, ou melhor, todo dia. Por quê? Porque o solo está encharcado, temperatura alta, evapora esse solo. É muito vapor para aguentar aí dentro na atmosfera. Ela satura e chove no final do dia. Da mesma maneira que na região sudeste, na região sul e obviamente lá também no nordeste e no norte, temos a hora do almoço, que não é uma hora específica, é por convenção entre 11h30 e 1h30 da tarde, mais ou menos. A gente divide o dia entre antes e depois do almoço, certo? Além dessa condição, regiões aí mais interioranas, principalmente a região de Belém, eles dividem o dia também antes e depois da chuva, porque é quase que certeza que mais ou menos entre 4h30 e 5h30 da tarde vai chover devido às chamadas chuvas convectivas, devido à alta pressão atmosférica, devido à quantidade de umidade que tem lá, a formação dessas massas de ar que acabam tendo ali, a evapotranspiração vai fazer, gente, com que chova. É normal nessas áreas nós temos, gente, aqui ó, 3.345 milímetros de chuva no ano, certo? Então é bastante coisa, é muita chuva, certo? Então as chuvas acabam sendo constantes, certo? E isso faz com que essas médias sejam bastante altas. Então eu considero o clima equatorial como um clima de uma estação. Como assim clima de uma estação? É verão o ano todo, é quente e é úmido. Simples assim, ponto e acabou, certo? Isso dá origem à quantidade de chuvas, à formação da bacia hidrográfica do Amazonas, à formação da floresta amazônica e tudo mais que temos na região do clima equatorial. E aí a gente chega no clima tropical, que é dividido em 4, vou começar com o clima tropical típico. Galera, o clima tropical típico, ele também pode ser chamado de clima tropical, simplesmente dito, ou clima tropical seco e úmido. Por quê? Porque ele é o clima, na verdade, que é o estereótipo do clima tropical, certo? Eu costumo dizer que o clima tropical ele tem 2 estações definidas. Quais são essas 2 estações? Na época do verão, ele é bastante quente e bastante úmido. Enquanto que no inverno, ele vai ter temperaturas amenas, eles não vão ser temperaturas baixas, mas ele vai ser uma época de seca. E isso acontece por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui o fenômeno da continentalidade, gerando essa variação de temperaturas, essa alta amplitude térmica. Ao passo também que nós vamos ter a condição das massas de ar que acabam interferindo. Se no verão nós temos a formação da massa equatorial continental aqui, que vem trazer umidade para esse lado, no inverno nós vamos ter a massa polar atlântica aqui, que vai chegar nessa área aqui entre Paraná e Santa Catarina e vai descarregar grande parte das chuvas. O que vai mais para lá vai ser pouca chuva, mas vai ser mais tempo seco, mas com baixas temperaturas, certo? Temos aí a questão também da formação do relevo, que ele não é lá tão favorável assim a barramentos, certo? Logo então, pessoal, esse tipo climático acaba envolvendo praticamente toda a região centro-oeste do Brasil, região do centro do Tocantins, algumas faixas da região nordeste, também partes do sudeste brasileiro. Ela é conhecida justamente por causa disso, 2 estações bem definidas, certo? Uma quente, chuvosa, outra aí amena e seca. Esse comportamento da atmosfera, pessoal, ele se explica pelo fato de que durante a estação mais quente, a influência da massa equatorial continental acabe sendo maior e aí, obviamente, no inverno, a massa polar atlântica é que acaba rolando ali. Normalmente, a gente vai ter aqui, gente, uma quantidade de chuvas bastante razoável na época do verão. Vejam, mês de janeiro, fevereiro, março, com quantidade de chuvas aí, chegando a quase 270 milímetros.
certo? Agora, quando nós temos aí o mês de julho, junho, por exemplo, nós vamos ter aí, ó, quase zerado, vai estar seca, estiagem quase nada. E a temperatura também interferindo. Veja aqui a cidade de Anápolis, por exemplo, na época do verão, vamos ter uma elevaçãozinha. Aqui ele mostra uma temperatura elevada um pouco mais aqui próximo do mês de setembro, mas ele vai ter uma variabilidade. O mês mais frio vai ser, consequentemente, aí com cerca de 22 graus, o mês mais quente com cerca de 25 graus de temperatura. Então, temos essas duas estações bem definidas. E isso explica, por exemplo, o que acontece na questão do solo da região do Cerrado brasileiro, por exemplo. Por quê? Porque como ele vai ter essas médias aí de temperatura, época de chuvas, épocas de seca, vai fazer com que os rios tenham cheias, os rios tenham baixas, a formação das áreas dos pântanos do Pantanal e também a laterização do solo que acontece no cerrado. Aquela condição em que o solo se torna ácido, não dando origem a formações florestais, e sim uma savana gigantesca com árvores esparçadas, que eu vou falar mais quando a gente trabalhar e é a questão dos biomas e dos domínios morfoclimáticos brasileiros, certo? Nesse sentido, então, o clima tropical típico é o clima estereótipo. É o clima estereótipo do clima tropical. Duas estações, quente e úmido no verão, ameno e seco no inverno. Temos aí essa condição que acontece na região aqui, ó, toda em cor-de-rosa. Beleza? Próximo clima vai ser o clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido também pode ser conhecido como simplesmente clima semiárido ou clima tropical seco. Ele acontece no Brasil por algumas situações. Primeiro, porque nessa região aqui, ó, nós vamos ter um barramento de relevo. O relevo que é o quê? O chamado Planalto da Borborema, que faz com que todos os ventos, seja ele da massa equatorial atlântica que vem daqui, seja da massa tropical atlântica que vem daqui, que deveriam estar gerando umidade nesse lugar, é barrado por todo este relevo. Então imagine que aqui é a zona da Mata Nordestina, a região do litoral. Aqui nós vamos ter o agreste, na subida aqui do Planalto. E desse lado aqui nós vamos ter o sertão nordestino. A umidade ela vai vir aqui, vai formar as suas umidades, vai formar a nuvem. Só que essas nuvens e essa umidade vai tentar criar aqui, e vai encontrar esse barramento físico, tentar passar, mas à medida em que ele vai tentar subir, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a pressão atmosférica, vai aumentar a altitude, vai diminuir a temperatura e essa umidade vai precipitar, vai chover aqui, ó, antes de vir para esse lado. A esse lado aqui nós chamamos de barlavento e a esse lado aqui nós chamamos de sotavento. Barlavento, onde barra o vento. A chuva acaba caindo porque essa alteração de pressão e temperatura impede com que a umidade continue. Então aqui eu vou ter um ar quente e úmido. Porém, o que vai vir para cá só vai ser o ar quente, mas o ar não vai ter umidade, vai ser o ar seco. Por isso que a gente chama essa área de sotavento, só tem vento. E aí dá origem à formação do sertão. Então, se a gente tem esse barramento, é interessante entender que o clima tropical semiárido, pessoal, ele tem uma irregularidade de estações. Ele não tem estação, praticamente, certo? Por quê? Porque ele é irregular. Mesmo nós entendendo aqui como Juazeiro, na Bahia, por exemplo, que ele tem ainda uma certa característica, onde vai ter ali o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vamos dizer assim, com uma baixa de chuvas, ele vai ter lugares no sertão onde essa variação vai ser praticamente aí estranha. Vai ter épocas onde não tem uma chuva época certa, vai ser muito esparçadas as épocas aí. Tanto é que, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de chuva que acontece em Juazeiro, na Bahia, por ano, em média, é 393 milímetros. Lembra que a gente viu lá do clima tropical, ó, 1.586, média anual? Ou, por exemplo, do clima equatorial, 3.345? Pois bem, nesse sentido agora, nós vamos ter 393 milímetros. Ou seja, se lá no clima equatorial, a época mais baixa, mais podre de chuva, era de cento e tantos,
Aqui, ó, a época que mais chove em média, ele vai chegar no máximo a 80 milímetros, ou seja, menos do que a mais baixa da época do Equador, da linha do clima equatorial. Então ele vai ter uma situação de chuvas raras e esparçadas. E ela só vai acontecer quando, por exemplo, ou a massa equatorial continental ela consegue desprender e vir uma parte de umidade para cá, ou a massa polar atlântica consiga chegar por aqui numa certa época. E isso faz com que tenha uma irregularidade dessas estações secas e chuvosas. Mas ele é tropical porque está nos trópicos e tem essa estação de variabilidade aqui de estação quente e estação seca. Obviamente na estação quente ele vai ter aí a chance maior de chover, enquanto que na estação fria, o que não é bem fria, uma temperatura mais baixa do que o normal, vamos dizer assim, porque lá é quente pra caramba, é onde com certeza não vai acontecer aí a época das chuvas. Perfeito? Entendido nesse rolê? A gente vai passar agora para o clima litorâneo úmido. Se desse lado aqui não vinha umidade, porque a região aqui barrava e ficava tudo para esse lado, é neste rolê aqui onde as chuvas vão ficar, certo? Então a gente chama de clima litorâneo úmido, podemos chamar de clima tropical atlântico também, certo? Por quê? Porque o próprio nome indica a faixa climática que se estende ao longo do litoral brasileiro, pessoal, certo? Entre os estados do Rio Grande do Norte e pode vir em alguns pontos aqui até o Rio Grande do Sul, mais ou menos. Mas normalmente vai acontecer aqui na região de São Paulo mesmo, tá? Se a gente levar em consideração a classificação que a gente está usando, que é a classificação de Strahler, certo? Nesse contexto, então, gente, ele vai ser um clima quente e úmido. Ele vai ser um clima semelhante ao da Amazônia, porém com uma amplitude térmica maior, certo? Ele vai ter uma amplitude térmica maior, certo? Devido ao fato da latitude interferir. Mas a gente vai ter uma quantidade de umidade constante maior em relação aos outros climas tropicais. Vejam que aqui, ó, em Maceió, Alagoas, então Maceió vai estar aqui mais ou menos, ele vai ter na época aqui, ó, de junho, julho e agosto, a sua época de chuvas constantes, certo? Então ele vai ter uma certa variação. Ele vai ter a época do verão, um clima quente e úmido. Sim, porque ele tem bastante umidade. Não existe uma época de seca. Não existe uma época de estiagem no clima tropical litorâneo úmido. E no inverno vamos ter temperaturas amenas, mas também com muita umidade. Ou seja, as duas estações acabam acontecendo, existe esse fator e essas condições faz com que o clima acabe interferindo, principalmente pela tal massa de ar, que é a massa tropical atlântica, e o relevo do Planalto da Borborema e também das áreas da Serra do Mar acabam interferindo, certo? Então, na maior parte do ano, predomina a influência dessa massa tropical atlântica, certo? Mas no inverno, a massa polar atlântica, ela vai vir para esse lado aqui também, certo? Então, ele vai ter uma diminuição rápida de temperaturas, mas vai ter um aumento das áreas de chuvas, fazendo o quê? As chamadas chuvas frontais na região, principalmente aqui do Nordeste, certo? Essa dinâmica a gente acaba mostrando justamente essas estações. Uma fria e bastante úmida, uma quente e relativamente úmida, certo? Essas chuvas, então, acabam interferindo e formando, por exemplo, uma média aí, ó, de cerca de 1.300 milímetros de chuva anual, onde nós vamos ter em Maceió uma quantidade de chuvas aí maior nessa época, mesmo sendo inverno, mas inverno com temperaturas mais elevadas, certo? Aí a gente vai ter o clima tropical de altitude, o nome já está dizendo, pessoal, que por ser um clima tropical de altitude, o fator que interfere nesse rolê é justamente a característica da altitude, certo? Por quê? Porque as áreas dessa região, o clima acontece numa área onde vamos ter aí altitudes de média 500 a 800 metros de altitude. E isso faz com que aconteça aí uma diminuição das temperaturas médias anuais. O clima tropical
altitude vai continuar com 2 estações. Igual à estação lá do clima tropical típico, certo? Só que vai ter no verão uma temperatura aí quente, ou melhor, amena, tá? E bastante chuvosa, enquanto que no inverno, ou melhor, vai ser uma temperatura fria e pouco chuvosa. Ele vai ter quantidade de chuvas. Veja, médias aqui, ó, da época de menor condição de chuvas vai ser cerca de 55 milímetros. Em compensação, na região de Sorocaba, na época do verão, onde a temperatura vai chegar em média ali a 23 graus, ele vai ter uma quantidade aí de cerca de 300 milímetros de chuva, certo? Então esses fatores acabam acontecendo, tendo chuvas intensas, em especial durante a época do verão, certo? As temperaturas reduzem significativamente aí na época do inverno, chegando até médias aí de 17 graus, por exemplo. Elas vão acontecer o ano inteiro, mas vai ter essa variabilidade aí que nós conseguimos perceber ao longo dos tempos, ao longo das condições que mostram pra gente aí os climas brasileiros, certo? Então, se a gente parar para pensar e entender que o clima tropical de altitude acaba acontecendo isso, a gente vai ver que nessas áreas acontecem, por exemplo, as áreas de maior altitude que vão acontecer áreas de geadas, por exemplo, Campos do Jordão, Petrópolis, Teresópolis, onde temos temperaturas mais baixas devido à questão da altitude, vão ser determinantes por causa dessa situação. A altitude vai diminuir a pressão atmosférica, consequentemente vai diminuir a temperatura, certo? E então vai ser essas condições. E aí a gente chega no clima subtropical, que é o clima que acontece justamente na parte do sul do Trópico de Capricórnio. Então o fator latitude aqui é um fator principal. Nós não temos uma variação muito grande aí de chuvas ao longo do ano, mas nós vamos ter uma grande variação de temperatura, de amplitude térmica ao longo do ano. O clima subtropical vai ter também 2 estações. Só que enquanto nós vamos ter um verão ameno e bastante úmido, vamos ter um inverno rigoroso, um inverno muito frio, tá? Mas pouco úmido. Ele vai ter uma quantidade maior de chuvas no verão, certo? Mas o termômetro, por exemplo, da região do clima subtropical, ele vai variar aí entre 9 e 13 graus, por exemplo, certo? Isso de amplitude térmica, ok? As temperaturas médias, por exemplo, do clima subtropical, ele vai ficar ali, ó, entre 13 graus até cerca de 20 graus. Ou seja, uma temperatura bem menor, se a gente levar em consideração, devido ao seu fator de latitude. Mas também teremos outras condições, como a questão da massa polar atlântica, que chega aqui de uma maneira mais rigorosa, que vai causar baixas temperaturas, vai causar geadas, vai causar neves em áreas com uma altitude um pouco mais elevada. E isso tudo vai fazer com que tenhamos aí consequências de temperaturas mais frias no inverno, verões não tão quentes assim, mas o ano inteiro teremos umidade. No momento da gravação desse vídeo, no dia 14 de abril, está caindo um temporal ali fora na minha cidade, a cidade de Curitiba, onde nós temos, por exemplo, aqui a maior época de chuvas, por exemplo, que é no verão, que vai ter cerca de 230 milímetros, enquanto que a menor momento de chuvas, que vai ser em agosto, vai ter cerca de 80, uma média anual de 1.630 milímetros. Ou seja, os fatores acabam condicionando também toda essa condição, essa situação, esses fatos que determinam a quantidade que a chuva acaba acontecendo ao longo de todo esse processo, ao longo de todas essas regiões do Brasil, e isso é extremamente importante para que nós possamos conhecer aí como é que se caracteriza os climas brasileiros. Beleza? Vamos para o exercício, galera? Primeira questão de hoje, o EG 2022, observe a figura a seguir. A região dos Cerrados, com área sobre o Planalto Central brasileiro, possui clima bastante característico. De acordo com a classificação de Strahler, que é essa classificação de climas que eu expliquei para vocês, esse clima é denominado clima tropical alternadamente úmido e seco.
Dentre as massas de ar que influenciam o clima dessa região, destacam-se no inverno a massa tropical continental, que possui as seguintes características. É essa massa aqui, galera. Ela está no continente. Se ela está no continente, ela é uma característica de seca. Lembra que a massa equatorial continental, ela também é continental, mas ela é uma exceção das continentais. Normalmente, massa continental é seca, certo? E ela é tropical. Tropical, ela vai ser uma massa de ar quente. Então, quente e seca. Não há muito o que definir aqui, certo? A massa tropical continental, ele se origina na região de altas pressões atmosféricas, áreas de dispersão de ventos. Consequentemente, o que acaba acontecendo? Acaba tendo, então, uma área de secura. Consequentemente, ele vai atingir pequenas partes aqui, ó, do território brasileiro, principalmente na parte oriental, ou melhor, ocidental, do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então, o que nós podemos dizer é que essa região é uma região de temperatura quente e seca, onde nós vamos ter o predomínio aí da massa tropical continental, ok? Resposta aqui, a letra A. Beleza? Próxima questão número 2, o EPG-PSS, ou seja, o EPG é uma prova de somatória, portanto, temos aí mais afirmativas que temos que julgar uma por uma. Sobre os climas do Brasil, assinale o que for correto. Número 1, a região sul do Brasil possui domínio do clima subtropical. Ok, até aqui, concordamos com isso. Com temperaturas médias mais frias do que as outras do país. Enquanto nós tínhamos médias lá de 17, 20 e tal, a gente viu que estava ali entre 13 a 19 graus, por exemplo, certo? Apresentando então influência de frentes frias polares, devido àquela massa polar atlântica. Uma frente fria está entrando no Rio Grande do Sul e causando quedas nos termômetros. Lembra disso lá no jornal, né? Enfim, a número 1 é verdadeira. Número 2, o clima equatorial do país possui características de umidade elevada. Sim, lembra lá da zona de convergência intertropical, com influência da evapotranspiração amazônica, da floresta amazônica? Número 2 é verdadeira também. Número 4, o clima semiárido engloba áreas do sertão do Nordeste, ok, e norte de Minas Gerais, ok também, com baixa pluviosidade média, e quando tem pluviosidade ela é irregular. A número 4 também é verdadeira. Número 8, a linha do Trópico de Capricórnio passa pelo estado de São Paulo, que possui clima tropical e subtropical em sua área territorial. Se a gente bater o olho lá novamente no mapa, a gente vai ver que a linha ali parte de São Paulo, principalmente a região do Vale do Ribeira do Iguape, vai ser área de clima subtropical. Portanto, a 8 também é verdadeira. 1 mais 2 mais 4 mais 8, a resposta dessa questão é 15, ok? Próxima questão, número 3, CTF-MG 2019, diz assim: embora aí seja verão, pode haver noites frias no navio. Aqui na floresta, como é seu conhecimento, faz calor o ano inteiro e chove muito. Faz calor o ano inteiro e chove muito. Guardem essa informação. Por isso, traga também a gabardine. O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois tenho-os aos montes. Ou seja, chove muito, então precisa de guarda-chuva o tempo inteiro. Não preciso dizer-lhe que aqui não usam as mesmas roupas que aí, né? Bom, provavelmente, se aqui faz calor o ano inteiro, não use as mesmas roupas que aí, certo? E provavelmente essa pessoa aqui, ó, pelo nome do livro, ela deve ser de um lugar aí diferenciado, que não seja no Brasil, e provavelmente deve ser europeia, onde temos temperaturas mais frias. Então a gente entende que lá tem calor pra caramba e o outro tem frio pra caramba. Então o que está dizendo aqui é que nós temos o ano todo o quê? Temperaturas quentes e muita chuva. E essa condição de uma estação, ele só pode ser aonde? Nesse cara aqui, galera, no clima equatorial. Tropical tem 2 estações, semiárido não tem estação, subtropical tem 2 estações. A resposta aqui só pode ser a letra C. Beleza? Vamos para a próxima leitura de climograma. Com base nos climogramas 1, 2 e 3 e nos seus conhecimentos sobre a classificação climática segundo Strahler no Brasil, analisa as afirmativas que seguem. Basicamente, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso essas afirmativas aqui, certo? Bom, número 1. O climograma número 1 é típico do clima litorâneo úmido. Ó, e pegou Maceió, que foi o mesmo que eu usei ali, galera. Ó, veja. Ó, litorâneo úmido, ele vai ter aqui, ó, nessa época, as chuvas.
Então, se você quer aproveitar as férias de julho para ir conhecer o Nordeste, eu não aconselho, eu não acho uma boa, porque a chance de chover nessa época lá é bem grande, certo? E é como a gente está vendo aqui nesse climograma, ok? E isso é fortemente influenciado pela massa tropical atlântica, aquela que vai ali do litoral atlântico em direção ali à Serra do Mar. A número 1 é verdadeira, pessoal? A número 1, ela está correta sim, ela é verdadeira, ok? Agora vamos ver aqui. O climograma do tipo 2 é típico de áreas com latitudes mais altas do território brasileiro. Latitudes mais altas do território brasileiro seria o clima subtropical. Só que esse aqui está mostrando Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde está mostrando exatamente um clima tropical típico. Aqui, ó, bastante chuvas, temperaturas mais elevadas no verão, secura, quase estiagem no inverno, duas estações bem características aqui, galera. Ou seja, aqui ele está mostrando o quê? Um clima tropical típico, mas não é uma área com latitude mais alta. Latitude mais alta é no Rio Grande do Sul, certo? Tem estação bem definidas e sem influências de massas de ar carregadas de umidade. Como não tem, galera? Sim, vai ter sim influência, certo? O climograma 2, ele está mostrando pra gente uma formação justamente aqui. Mas se a gente levar bem em consideração e pensar aqui na cidade de Poços de Caldas, a gente pode ver em relação à temperatura e posso também entender como um clima tropical de altitude. Então o que ele quis fazer nessa questão aqui, ó, é confundir latitude com altitude, certo? A número 2 é falsa. E aí a gente vai aqui número 3. O climograma 3 é típico do clima tropical. Veja, para começar, Bagé, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o clima é subtropical. É só pensar um pouquinho, gente, certo? E predomina na maior parte do território brasileiro. De fato, o clima tropical predomina na maior parte do território brasileiro, mas esse climograma aqui não é de clima tropical, é de clima subtropical. A amplitude térmica anual é baixa e a principal massa de ar que predomina na região tropical é a massa tropical continental, o que não é, na verdade, seria a massa polar atlântica. Certo? Entendido? Nesse caso, a número 3 aqui não funciona também. A resposta certa só é a número 1. É correto o que se afirma na letra A. 1 apenas. Resposta, então, dessa questão, letra A. E para você que quer dar aquela brincada, eu coloquei aqui no final o mapa mental para você definir, então, o que é o clima tropical, os 4 variações de clima, para você fazer a ligação do mapa mental. Eu já deixei a respostinha para vocês aqui logo em seguida no material. E assim, galera, para você alcançar o seu sonho, para você fazer aí o melhor estudo de geografia física do Brasil, vem comigo aqui, você sabe, você adquiriu o melhor curso de geografia física do Brasil. Então, aproveita já e indica para um monte de gente aí, porque, né, pô, faz essa diferença, porque você vai passar no Enem, vai passar no vestibular, concurso público, você vai passar na escola, vai passar em concurso, vai passar em concurso militar. Você está aprendendo mais climas do Brasil, está aprendendo mais geografia do Brasil comigo aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem aqui, certo? A próxima aula a gente vai começar a trabalhar mais situações relacionadas a esses fatores da geografia física, como, por exemplo, a gente já trabalhou clima, a gente já trabalhou vegetação, a gente já trabalhou aí diversas outras condições. Agora, meus caros, a gente vai seguir em frente. E vamos trabalhar com o que, Silvestre? A gente vai trabalhar agora com a vegetação. Então, ó, clica aqui embaixo, segue comigo, mete o louco, porque agora a gente vai ver essa variação climática, essa questão do relevo e como é que isso interfere na botânica. Bem, só vem, clica aí embaixo e vamos continuar.